Para nossa mente humana, é aí que é o problema, da gente entender o modus operacional de Deus. Na nossa mente humana, Deus só é Deus se ele fizer o bem para nós. Se as coisas terminarem bem, aí Deus é Deus, Deus existe, Deus é Deus, resolveu ouvir a nossa oração, né? Nesse momento de pandemia, quantas pessoas foram para o hospital e quantas familiares oraram e as pessoas morreram? Quantos amigos meus, quantos pastores, homens de Deus morreram? Talvez você que está me assistindo pode enumerar aí uns 10. Eu poderia falar aqui, mas eu não quero lembrar dessas coisas, né? Trazer à memória pessoas tão importantes, tão homens de Deus. Não. Mas eu quero mostrar para você que o não de Deus também é sim, porque Deus é Deus. Na nossa mente humana, nós estamos preparados, nós queremos tudo aconteça bem. Que nem essa história aqui. O anjo aparecendo, entrando na prisão, abrindo cadeias, libertando. Nós queremos o sobrenatural acontecendo, né? Até Lucas, que é o escritor, ele foi envolvido por isso. Quando narrou a história de Tiago. Ele não estendeu o assunto. Porque esse assunto do não de Deus é um assunto que a gente não está preparado para ouvir. Nós estamos preparados para ouvir o sim, mas não para ouvir o não. Mas o não de Deus é sim. Por quê? Porque a nossa mente está limitada até a morte. A gente não sabe o que acontece depois. Você, né, que digamos assim, que não tem uma... vou falar assim para você entender. A gente que não tem uma fé suficiente, para entender o que há depois da morte, nós tememos a morte. Mas eu contei uma história que não está aqui, que Tiago, ao morrer, ao aceitar a morte, ele convenceu pessoas a acreditar em Deus. Então eles estavam preparados para a morte e sabiam que existia além dela. Por que a gente tem medo? Por que nós não estamos preparados? Porque nós não sabemos exatamente o que tem depois. Nós não acreditamos que depois da morte é uma continuidade. Que após a morte é o fim terreno, é o fim para nós. Mas não é o fim para Deus. Porque Jesus venceu a morte. Jesus venceu a morte. A morte para Deus não existe, existe para nós. Ele não entende que a morte é o fim. Para nós a morte é o fim. Porque a morte é um atributo do homem, é coisa humana. É coisa de todos os homens. Mas Deus sabe que há uma vida após a morte. E é aí que nós temos que ficar preparados. É para isso que nós precisamos entender. Nós nos alegramos quando um bebezinho nasce. Mas quando alguém morre, nós nos entristecemos. Por quê? A mente humana, ela não está preparada para isso. Só que Deus é Deus. Deus sabe o antes. Para Deus não existe tempo. Para Deus não existe espaço. Não existe passado. Não existe futuro. Deus é eterno. Então é essa questão que é humana, nascer, viver, morrer, é coisa humana. Não é. Não está dentro da esfera divina. Deus não está limitado a isso. Porque Ele criou todas essas coisas. Então Ele sabe muito bem o que tem depois. Por isso que nós não entendemos a questão da morte. Tiago morreu e muitas pessoas oraram. E Deus permitiu que Tiago morresse. Não tem uma história linda a respeito da salvação de Tiago. Não tem um raio caindo do céu. Não tem um trovão. Não tem uma terra se abrindo. Não tem. Não tem. Ele morreu à espada pela mão de Herodes. E Pedro foi libertado pela mão do anjo. É assim que acontece. É assim que é a vida. Você vai orar, libertar, e ele vai trazer um testemunho. Olha, eu estava lá no hospital, eu estava em coma, eu tive uma visão, eu fui parar não sei aonde, não sei o que, e ele vai trazer uma história. E o outro simplesmente não tem história para contar. A família vai trazer ele para ser enterrado. A vida é desse jeito. Por isso que você, meu amigo, precisa se preparar para essas questões, né? Muito bem, agora nós vamos para o terceiro tópico
da aula de hoje, né? Do nosso comentário aqui. Que é Morte de Herodes. a morte de Herodes. E aí, Alanis? O que você tem para nos falar sobre a morte de Herodes? Vamos ler aqui, é só, acho que 5 versículos. Sim, vai lá. Diz assim: E no dia designado, a partir do verso 21, E num dia designado, vestindo Herodes as vestes reais, estava assentado no tribunal e lhes fez um discurso. E o povo exclamava: Voz de Deus e não de homem. E no mesmo instante feriu o anjo do Senhor, porque não deu glória a Deus, e comido de bichos expirou. E a palavra de Deus crescia e se multiplicava. E Barnabé e Saulo, havendo terminado aquele serviço, voltaram de Jerusalém, levando também consigo a João, que tinha por sobrenome Marcos. Olha só, quando nós lemos a história aqui de Herodes, aí você pensa assim, mas esse Herodes, que Herodes é esse, né? Parece que todos os reis dos judeus se chamavam Herodes, né? E nós estamos no ano 44, viu, gente? Aqui já não é mais o 41 da morte de Tiago, já é o ano 44. Já se passaram 3, 4 anos depois que Tiago morreu. Muito bem. Então vamos falar agora de Herodes. Herodes. Nós temos vários Herodes no Novo Testamento. Herodes, na verdade, é um título, chama heróico. A palavra Herodes significa heróico. Então nós temos Herodes o Grande, aquele primeiro Herodes lá de Lucas, que mandou matar as criancinhas. Aquele lá é, vamos dizer assim, é o primeiro Herodes, né? Era filho de Antípar, um general, né, que trabalhou para os romanos. E o Herodes, o Grande, ele não era judeu, como Antípar também não era judeu. Eles eram... Ai, meu Deus. Deixa eu lembrar aqui que descendência que era. Edomitas. Ou seja, da tribo de Edom. Quem era da tribo de Edom? Quem deu origem à tribo de Edom? Esaú. Nós não temos Jacó e Esaú? Lá na Bíblia, lá no Antigo Testamento, lá em Gênesis, tinha Jacó e Esaú. Jacó deu origem à linhagem dos hebreus, dos judeus, e Esaú formou um outro povo que habitou o sul da Judéia, entre a península do Sinai e a Judéia ali, né? Então, Antípar, Herodes, eram edomitas. Herodes foi colocado pelo imperador romano, como rei da Judéia no período que Jesus nasceu. Pouco antes, né? Pouco antes. E quando Jesus nasceu, ele era o rei da Judéia. E os judeus não gostavam de Herodes, detestava Herodes, porque ele não era judeu. Ele era um rei colocado pelos romanos. Mas Herodes fez muitas construções, entre elas o templo, ao qual Jesus olhou para ele e disse: não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubado. Aquele templo levou 46 anos para ser construído. Tá? E não terminou de construir. Quando terminou de construir foi no ano 66, na verdade. Levou mais, até 40. Naquele dia que Jesus olhou para ele e falou essas palavras, já fazia 46 anos que estava sendo construído. Era uma construção enorme, não era só o templo em si, era uma coisa grande, tinha um pátio, tinha tantas coisas ao redor ali, né? Então Herodes fez muitas coisas, entre eles essa cidade de Cesareia também, né? A fortaleza de... Enfim, outras construções agora, que eu não me lembro. Então veja bem, Herodes teve filhos, muitos filhos, 4 mulheres, entre elas ele matou 2 mulheres, matou 2 filhos, Herodes o Grande, o pai, o vô desse Herodes aqui. Então esse Herodes que nós vemos aqui em Atos 2 é o Herodes Agripa I. Era neto de Herodes o Grande. Era neto daquele Herodes que matou as criancinhas. Ele leva o título de Herodes porque era uma dinastia que tinha naquele tempo. Herodes Agripa I teve um filho que se chama Herodes Agripa II, que é o que vai aparecer lá em Atos capítulo 23 e 24. Então esse Herodes Agripa I, de capítulo 2, neto do Herodes o Grande,
ele tem agora o domínio da Judéia, Pérea, Idumeia, Samaria, Galileia. E neste momento aí, do ano 44, Herodes estava dominando um território do tamanho do território que o seu avô dominava. Então o seu poder se estendeu. Ele tinha domínio, ele tinha poder, ele tinha autoridade. E essa autoridade foi dada pelos romanos. Primeiro, ele recebeu a herança de Filipe, né, do seu irmão, e pelo imperador Calígula. Aí Cláudio tomou o poder em Roma, aí o imperador Cláudio concedeu o restante para ele e concedeu para ele ser rei da Judéia. Por isso que o texto diz aí, certo? Então esse Herodes Agripa I, ele tinha um poder muito grande, por isso ele manda matar, soltar, prender. E o texto vai dizer que ele tinha uma briga com o povo de Tiro. Por quê? Aí no versículo 1 vai falar isso, né? O que diz aí o versículo 1? Não, é a questão dele depois, aí no versículo 21. Depois Herodes foi para a Judéia, né? Foi da Judéia para Cesareia. Ah, de Pedro? Não, aqui no versículo 19, no versículo 20. E ele estava irritado com os de Tiro e de Sidom, mas estes, vindo de comum acordo ter com ele e obtendo a amizade de Blasto, que era o camarista do rei, pediam paz, porquanto seu país se abastecia do país dele. Então veja bem, olha só a autoridade dele, né? Ele tinha terras na Galileia, tinha terras, plantações, produzia, e ele teve um desconforto, digamos assim, uma intriga com o povo de Tiro. Só que o povo de Tiro dependia da alimentação, né, que o rei produzia. Não era que o Estado produzia, era o rei produzia. Era negócio do rei. Então nós percebemos uma coisa nesse texto, ao qual eu quero mostrar para você. Uma questão política. Questão política. Rei, estamos tratando de política. O assunto aqui da morte de Herodes, digamos assim, do reinado de Herodes, esse versículo que a Ananis acabou de ler, quando ele fala assim, Herodes estendeu a mão para a igreja, estendeu a mão sobre a igreja, ou seja, ele se levantou contra a igreja, perseguiu a igreja e matou Tiago, a questão não é religiosa, não é porque Herodes era judeu. Presta atenção, esse Herodes, ele tinha... A sua mãe era judia, mas o seu pai não era. Certo? Ele era filho de mãe descendente dos Macabeus. A mãe dele era judia, mas o seu pai não era. Entendeu? Então quer dizer, ele tinha sangue judeu. Então havia o que nesse Herodes Agripa I? Além do seu poder, do seu domínio, ele tinha a simpatia dos judeus. Porque ele era descendente de judeu. Ele era descendente lá dos Macabeus. E além do mais, quando ele manda matar Pedro, ele não manda, aliás, quando ele manda matar Tiago, ele não manda matar Tiago porque ele era zeloso da cultura judaica, dos judeus e tal, e ele era contra os... Não, ele faz isso por uma atitude política. Há comentários que digam até sobre a sinceridade dele. Né? Então ele persegue a igreja não porque ele tinha convicções religiosas, mas ele persegue a igreja porque ele tinha interesse político. Ele não manda prender Pedro porque ele tinha convicções religiosas, ele tinha fé judaica, não. Ele manda prender Pedro, o texto é claro, porque agradava aos judeus. Agradava aos judeus. Isso agradou, a morte de Tiago agradou aos judeus, então prendendo Pedro ia agradar mais. Então ele queria o quê? Queria o quê? Exaltação, não é isso? Uhum. E o texto lá, o que fala? Que ele sentou no trono e... Fez um discurso. Fez um discurso. Esse dia aí, segundo Flávio Joséfo, que é um historiador que conta a história dos judeus, ele conta essa história aí. Foi uma homenagem que aconteceu em Cesareia, uma homenagem ao César, ao imperador. Herodes queria prestar uma homenagem ao imperador Cláudio e fez uma festa.
muito grande em Cesareia. E houve esse discurso dele. Joséfo vai dizer que Herodes se vestiu com uma roupa brilhante. Era como se o sol batesse naquela roupa e aquela roupa refletisse os raios do sol. Era feita de fios de prata, né? Isso, obrigado, pastora. Exatamente, eu queria saber o material. Então era feito de fios de prata, de forma que o sol batia aquilo, refletia. Era uma roupa exuberante, uma roupa assim, né, de um, como é que eu posso dizer? De um deus, vai, de um, sei lá. Chamativa. É uma roupa chamativa. Cheguei chegando. Uma roupa cheguei, né? E quando ele tomou a tribuna e começou a discursar, o sol bateu, aquilo refletiu. E ele fez um discurso maravilhoso. Então, o público falou o quê? Que ele era divino, né? Voz de Deus e não de homem. Exatamente, olha aí, estamos diante de Deus. E o texto vai falar que ele não atribuiu aquilo a Deus. E aí um anjo do Senhor o feriu, não é isso? E ele morreu comido de bicho. Essa foi a visão de Lucas a respeito do assunto. Né? A visão de Lucas a respeito do assunto. Existe uma outra história por trás dessa história, contada também pelo Flávio Joséfo, que envolve o passado de Herodes. Esse Herodes Agripa, quando ele era jovem, ele viveu em Roma. Seu pai mandou ele para Roma estudar e tal, ficar lá, porque Roma era a capital. E lá ele também foi preso, lá por questões políticas, ele, por um período de tempo ele ficou na prisão. Quando Calígula assumiu o poder lá, soltou Herodes, porque Calígula era amigo de infância deles e tal. E na prisão, esse Herodes, recebeu uma mensagem de um homem, de um vidente, de uma pessoa dizendo assim para ele, olha, e o vidente sabia que ele era filho de rei. Falou, olha, quando você vai crescer, você vai ter glória, você vai subir na vida, mas quando você estiver lá no auge da sua vida, uma coruja vai lhe aparecer e te olhar nos olhos. Então, a partir desse momento, vai começar a sua ruína. E essa história aqui, claro, Lucas não viu por esses olhos. Flávio Joséfo conta que ele estava na tribuna e uma coruja pousou numa corda, olhou para ele e ele lembrou da história. Flávio Joséfo conta que ele desceu doente dali, porque ele viu que ele acreditava no quê? Por isso que eu estou falando, Herodes não tinha nada de religião judaica. Ele oferecia sacrifício no templo para agradar os judeus, ele dizia que ele era um homem religioso para o judeu, ia lá no templo, sacrificava, só para os judeus verem. Mas internamente ele era um homem totalmente ascético, né? E ao perceber a coruja, ele se lembrou da história e ele foi para a casa dele, para a cama, e logo em seguida realmente morreu, como Lucas descreve, comido de bicho. Nunca mais ele apareceu em público e ali ele e o seu filho, Herodes Agripa II, assumiu parte do que era dele. Ele perdeu outras terras, por exemplo, a Judéia. Ninguém mais reinou a Judéia. Depois de Herodes Agripa II, ninguém mais reinou a Judéia. O imperador colocou ali pessoas para governarem e não mais reis para governar. Então veja bem, Deus, o texto vai dizer também no final que depois da morte de Herodes houve um período de paz. Porque o perseguidor era político, quem era o rei era o perseguidor, e acontece um período de paz. E a igreja vai crescer. A igreja vai estender os seus domínios. A palavra de Deus vai se multiplicar. Vai se multiplicar como? Muita gente vai falar de Deus, muita gente vai falar do Evangelho. Vai haver muitos pregadores surgindo. Muita gente vai se converter ao Evangelho. E o Evangelho vai se espalhar. Então o final do capítulo 2 é uma introdução para o capítulo 13, que vai ser o assunto da nossa próxima aula. Né? Alanis, quer acrescentar algo? Já falta 2 minutos. Depois, só comentando sobre isso, porque depois dessa morte de Herodes, fala assim, né, a palavra de Deus crescia e se multiplicava. Por quê? Porque essa era a vontade de Deus, que a palavra dele crescesse. E
por fim. Olha, talvez você fale assim, qual história eu acredito? Eu acredito em Lucas ou Flávio José. Lembrando que Flávio José é um historiador judeu, fala muito pouco de Jesus, uma frase ou duas no seu escrito, né, a história aos Hebreus. Lembra do que eu falei aqui? O público, ao ver Herodes, viram Herodes e a coruja. Lucas, ao ver Herodes, viu o anjo. Certo? Então, para quem crê, enxerga a realidade espiritual. O anjo do Senhor o feriu. Para quem não crê, vai dizer, foi um mau presságio. Foi sei lá, outra coisa. Foi o outro. Né? Então há duas possibilidades. Essa história ela é bastante interessante no tocante ao ver as coisas. Para aquele que crê, para aquele que ama Deus, para aquele que serve, para aquele que acredita, ele vê a realidade espiritual. Ele vê o favor de Deus, ele vê a realidade. Agora, quem não crê vai ver outras coisas. A coisa pode estar acontecendo, o espiritual pode estar acontecendo, mas ele não está enxergando o espiritual. Agora, nesse momento, onde você está em casa, o espiritual pode estar acontecendo na sua casa. Ao você ouvir, você parado aí, me assistindo, o espiritual está acontecendo ao seu redor. Mas, quem sabe você não está vendo. Você não está vendo Deus trabalhar, mas Deus está trabalhando. Agora, está tudo embaçado para você. Agora virou uma confusão. Né? Agora as coisas estão confusas. É pena que o tempo está acabando, mas Deus está trabalhando. Deus está agindo. Deus está onde você está. A realidade divina é real. Deus está trabalhando. Ok? Suas considerações finais? Até a próxima. Falta quanto tempo aí? Tem 1 minuto. Até a próxima, então, pessoal. Eu quero agradecer a todos vocês que estiveram aí, né, nos assistindo. Lembrando que domingo que vem, novamente, a gente vai continuar, vai falar sobre o capítulo 13. Vamos falar sobre a primeira viagem do apóstolo Paulo, tá bom? Deus abençoe você. Fica na paz do nosso Senhor Jesus.